Olá, gente, eu sou a doutora Daciane Rezende, biomédica esteta, e hoje eu vou falar para vocês como planejar o preenchimento facial do seu paciente. Então, se inscreve, dá um like aqui nesse canal e acompanhe que tem muitas novidades. Hoje, gente, nós vamos falar sobre como planejar o preenchimento facial do seu paciente. Quantas seringas indicar para o meu paciente? Depende. E eu sei que você fica muito confuso aí com relação a como indicar isso, quantas seringas dizer. Então eu vou dar algumas dicas aqui, tá bom? Então vamos começar por essa região temporal. Não é todo paciente que faz esse tipo de preenchimento, porque realmente é um paciente mais velho, que tem aquele aspecto que a gente fala de aspecto cadavérico, então você tem que também ter muito cuidado para preencher essa região, tá bom? Aí você pode colocar aí um 0,2 de cada lado, 0,3 de cada lado e utilizar nesse retorno dele depois para poder dar uma lapidada. Uma informação importante é com muito cuidado com essa região da glabela, tá, gente? Preenche glabela, preenche rugas da horizontal, né, rugas da testa, pode preencher, sendo que o preenchimento, ele é um preenchimento mais avançado e ele é um preenchimento feito com um tipo de ácido hialurônico específico. Ou ele não tem o crosslink, ou realmente aquele crosslink bem fininho realmente, e um piquinho de nada, assim, você nem percebe, é só realmente dar uma hidratada nessa região para que esse pouquinho de ácido hialurônico que você colocou, ele dilate e ele não saia daí, então muito cuidado, principalmente com esses vasos aqui, porque sim, pode causar, inclusive, até cegueira, tá, gente? Então existem relatos de caso com isso, então muito cuidado. Outra região que a gente vai falando daqui para cima, né, são as olheiras. Quantas seringas indicar para olheira? Uma. Tá, gente? Você não vai utilizar mais do que uma seringa em cliente nenhum, tá? É assim, é uma raridade, nenhum não, porque existem as exceções, mas assim, é muito difícil, muito raro você utilizar uma seringa inteira na olheira daquele cliente. Então, o que você vai fazer? Muito cuidado com o preenchimento de olheira, tá, gente? Porque a olheira hidrata bastante, então uma dica que eu dou é realmente colocar menos do que deveria, para que quando esse ácido hialurônico dilatar, porque ele vai hidratar, ele realmente não vire aquele efeito, né, de bolsa e você tenha que retirar nesse retorno desse cliente, tá? Ninguém quer isso, né? Outro ponto é essa região de malar e zigomático. Malar, geralmente eu indico para um cliente 1 a 2 seringas nessa região de malar, tá? Depende como de bigode chinês. Você consegue resolver 2 problemas de uma vez só, que é o malar junto com o bigode chinês. Muito cuidado, gente, com aquele paciente que vem reclamando do bigode chinês, incomoda muito ele, mas ele tem o malar bem afundado aqui. Antes de você resolver o bigode chinês dele, você vai ter que resolver o malar dele, porque essa gordurinha daqui, ela cede e aí a gente tem esse problema. Então, preenche primeiro o malar, pede para ele levantar, gente, preenchimento é arte, tá? Então, pede para ele levantar e aí faz o ajuste ou não do bigode chinês, tá bom? Então, quantas seringas indicar para quem tem malar afundado e bigode chinês? 1 a 2 seringas. Quanto mais ou menos eu vou colocar em cada posição? Geralmente 0,2 a 0,4, tá? Com muita cautela, tá? De 0,2 a 0,4 nessa região e 0,2 a 0,3 nesse ponto de cores. Os dois são pontos de cores que vocês vão utilizar, tá? E aí sim, com o restante dessa seringa, eu venho e dou uma lapidada nessa região de forma mais superficial, porque, ó, gente, nós temos vasos aqui bem importantes que a gente também pode causar problemas. E muito cuidado com pontos de cores, principalmente da asa do nariz, para não causar necrose de ponta nasal. Preenchimento da rinomodelação, existem outras técnicas até consideradas mais seguras, como os fios, né, que a gente pode utilizar nessa região de nariz, mas a rinomodelação eu faço também e faço bastante. Então, a rinomodelação, 1 a 2 seringas, muita cautela, com muito cuidado. Na primeira vez, eu não coloco mais de uma seringa. E aí, se for necessário, eu faço algum ajuste
de mais uma seringa, mas em pontos específicos, com muito cuidado para não haver necrose em pontos muito específicos, tá? Porque a gente tem vasos importantes nessa região. Outro ponto muito importante é com relação a lábios. Lábio, quantas seringas eu indico para lábios? 1 a 2 seringas em média. Se a sua paciente ela tem código de barras, desculpa, você tem que focar no contorno labial dela para depois fazer volume. E, gente, código de barra associar com a toxina botulínica, claro, tá? Então, ter esse cuidado importante para que vocês consigam ter excelentes resultados. Então, 1 a 2 seringas para lábio. Quando a gente vai trabalhar com queixo, a gente pode trabalhar de 1 a 2 seringas. Muito cuidado com clientes que necessitam de cirurgias ortognáticas, tá? Porque ali você não vai conseguir resolver o problema dele. A gente fala muito em linhas áureas, então muito cuidado com a linha áurea. Se você não sabe o que é linha áurea, vai pesquisar, que tem muita informação sobre o que é linha áurea. São as proporções faciais corretas, que é nisso que você precisa basear seu tratamento, tá bom? Então, trazer o queixo um pouco mais para frente. Inclusive, gente, melhora a papada. Tem paciente que vem para fazer papada, porque incomoda a papada dele, e aí a gente olha ele de lado e na verdade ele não precisa de fazer papada. A gente consegue preencher queixo e ficar muito bom. E às vezes ele nem precisa fazer a lipoenzimática de papada. Ou às vezes ele faz, mas é 1, 2 sessões, não precisa de muitas, tá? Mandíbula, muito importante. Mandíbula gasta bastante produto, tá? Principalmente o ácido hialurônico. Dê preferência a preenchedores, principalmente malá, zigomático, essa parte de queixo, mandíbula, a preenchedores com cross-link alto. No caso da Renova, que eu mais utilizo, o preenchedor deles é o DIP e o Ultra DIP. Eles têm 1,2 ml na seringa ao invés de 1 ml. Então a gente consegue utilizar mais e de forma melhor, e ele é mais espesso. Então ele dá mais volume. O resultado fica melhor. Então, mandíbula, gente, sempre indicar no mínimo 2 seringas de cada lado para homem. É muito? Não, não é muito. Eu sei que você pode pensar, meu Deus, como é que eu vou indicar 4 seringas de cara para o meu paciente? Mas se você não falar para ele a importância de ele fazer no mínimo 2 seringas, ele pode acreditar que ele vai ficar com o rosto todo quadradão, apenas com 1 seringa de cada lado, tá, gente? Então, muito cuidado. Mulheres, 1 a 2 seringas de cada lado é suficiente. Às vezes, tem mulheres que só precisam de um ajuste muito, muito sutil, então meia seringa de cada lado é suficiente. Mas, em geral, de 1 a 2 seringas de cada lado, então de 2 a 4 ao total, tá? No caso de homens, no mínimo 2 seringas de cada lado, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você vê um homem muito em V, né, que tem um rosto muito em V, ele quase não tem a mandíbula, ele quer deixar a mandíbula bem quadrada, esse é o paciente que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque ele vai utilizar muito produto e a gente precisa deixar isso muito bem claro para esse paciente. E muitas vezes, gente, não adianta você só fazer mandíbula, você vai ter que fazer queixo também nesse paciente que quer quadralizar o rosto, porque deixar o queixo mais quadrado também vai ajudar a dar esse aspecto mais quadradão do rosto, tá, gente? Então tenha muito cuidado. E também pode ser que ele não goste do que vê, então vai fazendo aos poucos, levanta esse paciente, pergunta a ele se ele tá gostando, se ele quer mais, se ele quer dar uma esperada, se ele quer vir depois, né, depois de uns 15 dias, quando já dilata, já tem um efeito melhor, a gente já consegue ver esse resultado melhor, e aí a gente consegue ter esse feedback desse paciente. Gente, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem atender paciente de preenchimento, fala para ele que isso é uma previsão, tá? E que ele pode escolher fazer mais seringas para melhorar e potencializar os resultados. Mas que essa previsão é para ficar uma coisa mais natural, que você vai conseguir diminuir essas rugas, mas que realmente vai depender muito da pele dele. Sim, gente, tem pele que a gente faz uma previsão e aí o paciente ele levanta da maca e fala, ai não, eu queria um pouco mais. E aí, realmente, a gente precisa avisar esse paciente que a gente tem aquela quantidade de seringas, mostrar para ele, abrir na presença dele realmente
né? Porque isso é necessário, todo produto é estéril. E aí você ir fazendo junto com ele. E aí ele vai levantando e vai vendo, não, eu quero mais uma seringa. Não, eu não decidi ainda. Eu vou voltar daqui a 15 dias e ver se eu quero colocar mais ou não, tá bom? E assim você é honesto com o seu paciente e ele vai gostar de você, porque você foi sincero em dizer qual o resultado que ele vai esperar, tá bom? Então, esse vídeo de hoje fica por aqui. Eu vou falar sobre várias coisas no vídeo, vai ter vídeos semanais aqui no meu canal, tá? Então, acompanhe. Se você ainda não deu like, não se inscreveu lá no começo do vídeo, esse é o momento. Então, tchau, tchau!